ao vivo aqui do estúdio da New Trade TV. A gente conversa agora com o Guilherme Chiesi, vou falar Chiesi primeiro. Guilherme Chiesi, da Agentia, né, Agência Trade especializada em distribuição, para falar sobre o mercado de produtos e material para construção. Durante a ABAD, que aconteceu agora em agosto, na segunda semana, aconteceu o primeiro fórum Matcom, né? Fórum Estratégico ABAD Matcom 2013. E aí eu queria, Chiesi, você participou, né? Você que iniciou isso, eu queria que você comentasse um pouco como foi e o que foi falado lá, quais foram as estratégias apresentadas aos participantes. Bom, o fórum foram 5 horas, né, de trabalho em grupo, 14 mesas com 8 pessoas. Essas 120 pessoas foram convidadas em rede, né, então a indústria convidando o distribuidor indicando o fornecedor, né, as revendas, que tinham boas revendas ali do próprio Ceará. E o objetivo era trabalhar o tema de colaboração, né, para desenvolver redes de distribuição desse setor de máquinas, equipamentos e materiais de construção. Foi um trabalho que teve uma participação muito intensa, né, foram 25 grandes indústrias, desde Suvinil, Tramontina, Schneider, Henkel, Papais, FLC, Morlan. Estavam os acionistas e donos, né, dos 5 maiores atacadistas do setor. Os 15 maiores regionais estavam presentes também, né? E com um trabalho conduzido de maneira muito participativa, se elegeu 9 grandes iniciativas, né? E essas iniciativas agora estão sendo conversadas com a própria rede que se formou lá, com a Agentia, com a ABAD, para ver como a Agentia e a ABAD podem, né, facilitar e apoiar a execução dessas iniciativas. E uma delas é a criação do comitê estratégico na ABAD com o setor de material de construção. É isso? Né, isso acho que está praticamente definido, né, de criar esse espaço especializado na ABAD para o setor de material de construção, né, talvez um comitê ABAD Matcom. E dentro dessas iniciativas, acho que boa parte delas se direcionou para o desenvolvimento do micro e pequeno varejo de material de construção, né, que pode ter sinergia com o projeto Varejo Competitivo, né, do Sebrae com a ABAD, que leva para um lado muito forte de desenvolvimento de categorias e layoutização dessa pequena loja de material de construção, da capacitação de gestão, né, da família operadora da loja de bairro. Então, várias iniciativas elas convergiram para essa ação de desenvolvimento do pequeno e micro varejo, né? E algumas se direcionaram para a parte de geração de informação, que é um setor muito carente de informação. Então, definiu-se algumas ações, né, de pesquisas em rede, que devem dar origem a alguns painéis de indicadores de produtividade, de tendência, de estratégia que são conversados lá também. E teve algumas iniciativas mais no setor de custo de servir, né, de logística, né, que é um desafio também para o setor. E um quarto bloco mais voltado à questão tributária fiscal, né? Então está tendo agora uma organização das 120 pessoas, praticamente todas escolheram, né? Teve um momento de escolha de iniciativas, onde cada um colocou lá o post-it, o nome, e agora estão se formando os grupos para, né, criar essa dinâmica de trabalhos. Plano em logística, o setor distribuidor, ele tem bastante distribuidor para atender esse pequeno comerciante? Não tem? Como é que está esse distribuidor relacionado à tecnologia, à informação? Não, existe uma carência muito grande, né, de agentes de distribuição especializados nessas categorias, né? Seja tinta, elétrica, hidráulica, né, EPI, existe uma carência muito forte de distribuidores mais especializados, né? São poucos a nível regional que você encontra, né, com mais de 20 vendedores, né, que consigam ter uma logística de entregar no outro dia, que consegue fazer um trabalho de fragmentação, né, da venda, de abrir caixa, e que consiga ter operações rentáveis e competitivas. Da venda, de abrir caixa, e que consiga ter operações rentáveis e competitivas. Da venda, de abrir caixa. Que tenham, né, a capacidade de também ter um custo de servir para competir com os grandes home centers que estão chegando aí.
Existe uma forte intenção da indústria, né, de buscar, de selecionar e desenvolver esses distribuidores, e eu diria que existe uma enorme oportunidade, né, para distribuição, né, que sejam mais específicas, com equipes de 10, 15, 20 vendedores, né, que possam fazer um trabalho forte de desenvolvimento de categorias específicas nesse setor. Então existe uma grande oportunidade e carência, mas, por um outro lado, uma forte vontade de aprender e desenvolver negócios, né? A maioria desses distribuidores de material de construção estão na primeira e segunda geração, né? Diferente um pouco do setor de alimento, de farma, cosmético, que já são normalmente de terceira para quarta geração. Esses empresários do material de construção, eles estão em primeira, segunda geração, aprendem rápido, né, e entendem que é uma oportunidade muito grande agora com essa iniciativa também da ABAD com a Agentia, de aprender com os outros setores, né, o que foi as evoluções do setor mercearil, né, o que o material de construção pode aprender e replicar. Né. Eles sabem que existem muitas diferenças, mas eu acho que existe uma vontade e, né, uma capacidade de aprendizado rápida. E o fórum tratou muito disso também, né? Como criar espaços de aprendizado coletivo, onde a indústria e o agente de distribuição possam, né, gerar dados, criar processos de reflexão conjunta, aprender e executar. Né? Então, muito do fórum tinha essa característica, né, de criar ações práticas em rede para desenvolver uma distribuição colaborativa. Eu vi uma pesquisa que o setor deve movimentar 75 bilhões de reais esse ano, né, aproximadamente. Isso é bom ou deveria ser mais, na sua opinião? Como é que está esse mercado? Qualquer número, né, de 55 a 100 bilhões, eu acho que é bastante expressivo. E teve uma certa desaceleração, né, então o crescimento está diminuindo por questões de crédito, questão de demanda, né, só que ainda assim esse setor estima crescer, né, 1 ou 2 pontos percentuais acima do PIB. Né, as indústrias líderes desse mercado normalmente crescem 2 vezes o crescimento do setor, mas ainda são números muito expressivos. Existe uma tendência de continuidade de importação, né, que acaba prejudicando também um pouco a indústria nacional, mas o comércio crescendo muito. Né? Crescendo muito. Alguns cuidados, né? A gente em maio teve o anúncio aí da entrada do grupo chileno lá do Falabella no setor, comprando parte da Dicico. Acho que isso é um sinal, né, para que a distribuição especializada, né, olhe também o que aconteceu no passado, quando o Açaí, o Atacadão foram comprados aí por, né, Casino e Carrefour, que é um ponto de inflexão, é um ponto onde o setor de construção passa a entrar num processo de concentração. Ainda é muito baixo, é um setor muito desconcentrado, com muitas oportunidades, mas essa entrada agora, né, do grupo da Falabella, anunciando a abertura de home centers da Sodimac, é um ponto que vai mexer um pouco em como distribuir esses 75 bilhões aí daqui para frente. Mas é o pequeno que vende mais ou é o grande? Não, o setor ainda... Quando você fala, né, de produtos mais de indústrias de base, o depósito, né, que é né, o aço, né, o cimento, a areia, o cal, né, o tubo, a conexão, o PVC, isso são produtos que se vendem fortemente em lojinha de bairro, né, na lojinha pequena. Né, algumas categorias, a tinta talvez é a categoria que fica entre, né, é a fase que você está acabando a obra, entrando na parte de acabamento, né, a parte decorativa. A tinta distribui um pouco mais entre lojas de bairro especializadas e também, né, ganhando presença, né, nos depósitos maiores ou nos home centers. Mas no todo, né, eu imagino que praticamente 60%, né, do que é de material de construção é distribuído através do pequeno e micro varejo, né, e consequentemente através do atacado e do distribuidor. Com essa variação por categoria, mas é um setor que, né, precisa de um bom desenvolvimento de distribuição para o atendimento desse pequeno lojista. Entendi. E o próximo fórum acontece ainda esse ano? Definiu-se de um segundo fórum, né, o segundo fórum provavelmente acontecendo na Feira da ABAD em Curitiba, mas o fórum anual. Mas já tem sinalizações de que esse ano a gente já precisa fazer reuniões de trabalho para algum desses comitês, onde eu destacaria, né,
uma visão mais prática, né, de alguns distribuidores que querem fazer pilotos nessa linha de layoutização, modernização de loja, gestão de categoria. Então essa reunião deve acontecer ainda esse ano na Abad. São as prioridades, né, desses distribuidores, eu acho. Ações focadas ao desenvolvimento do varejo, com certeza, e essas questões relacionadas à informação do setor. Eu acho que nesses dois eixos ainda vão acontecer reuniões e avanços ainda esse ano. Bacana. Bom, Chese, agradeço sua participação. Me desculpe por ter confundido o seu nome. E aí a gente se encontra novamente para falar mais um pouco sobre esse assunto numa outra ocasião. Muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês.